E aí, pessoal? Hoje a gente vai conversar com o Bruno. Ele é formado em Educação Física pela FRJ. Ele tem pós-graduação em Neurociência do Comportamento e também é um dos maiores vendedores de aula na Bodytech. Tá? Daqui a pouco ele está aí conosco. Oi, Gisele. Oi, Vinícius. Como estamos? O pessoal do Tech aqui que deu uma caída agora, mas está tudo certo. Fala, Mitão. Belezinha? Estamos esperando o nosso convidado Bruno Costa, tá? Ele é formado também em Educação Física, assim como eu. E ele tem uma pós-graduação, está fazendo uma pós-graduação em Neurociência do Comportamento. É muito bacana o papo que a gente vai bater hoje. Também tô com saudade, Vinícius, também tô. A gente já tem algumas perguntas aqui. E vamos aguardar o nosso convidado entrar pra gente bater um papo. Fala, Alessandro! Tudo bom? Tudo tranquilo. Aí, nosso convidado chegou. Vou convidar ele para participar conosco. Fala, professor Bruno. Como vai, Antônio? Tudo bem? O áudio tá legal? Alô? Tudo tranquilo. Stream. Esses. Oi? Pronto. Vê se melhorou. E o stream tá esquisito, hein, cara? Tá dando uma travadinha aí. Vê como é que tá pra gente poder organizar essa transmissão. Aqui. E aí? Acho que vai melhorar Deu uma agora. melhorada, né? Deu uma melhorada. Boa. Deixa eu ver Boa. se eu melhoro essa luz aqui também, porque... Não, show de bola. Mas e aí, cara? Tamo Perfeito. aí. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo Eu bem, falei com, cara. Feliz falei com o nesse pessoal. bate-papo. Pô, show de bola, show de bola. Falei com o pessoal sobre um pouquinho dessa formação, que você é formado em Educação Física, assim como eu, na Isso aí. FRJ. Isso. Tá fazendo uma graduação, né? Não terminou ainda, Neurociência do Comportamento ou já terminou? Não, tô terminando agora. Tô entregando o projeto. Legal, legal demais. E é professor aqui da Bodytech? Aqui não. Bodytech está tão espalhada que a gente se sente em É, casa. Mas, eu dou aula prioritariamente na Bodytech do Cita América legal. e, e tô concluindo essa formação em neurociência lá na PUC do Rio Grande do Sul. Estou entregando Cara, agora entrego o trabalho de conclusão, que é um trabalho em hábitos. Eu entrego agora para eles lá, para finalizar esse projeto. muito legal. Antes de mais nada, te agradecer aí de aceitar o convite. É uma indicação do Vladimir, da Patrícia. Patrícia trabalha na Real há algum tempo, não vou explanar a idade dela, não, então vamos deixar só no algum tempo. E, e vamos começar, então, o nosso bate-papo. Acho que a pergunta para a gente iniciar o bate-papo é o que a neurociência ela pode nos ajudar na educação, assim, nesse seu estudo que você tem um pouquinho, o que, que você acha, a gente como ser humano mesmo, o que, que a neurociência está tão presente que a gente não consegue entender, né, por não ter conhecimento, o dia a dia dela conosco. Eu acho que é interessante a gente entender até o que é a neurociência, que tem se escutado Exato. tanto falar disso, né? Tá super em alta essa história da neurociência, tá todo mundo falando um pouquinho sobre esse assunto. Esse momento que a gente vive de enxurrada de lives, a gente teve tanto conteúdo, eu vi muito conteúdo nesse sentido, eu mais acredito até por ser do meio, mas de uma forma geral, o comportamento humano, a neurociência e tudo mais tem virado uma fonte de explanação muito comum. Isso já é uma coisa a se visualizar. E o que é a neurociência? A neurociência é nada mais e nada menos do que o entendimento que se tem do comportamento do sistema nervoso.
Isso é neurociência. E ela tem vários ramos. Tem neurociência do movimento, que serve muito para a gente, que seria a neurociência muito aplicada na atividade física. E existem alguns ramos da neurociência, a gente não precisa entrar em todos, e eu fui estudar um ramo da neurociência, que é a neurociência do comportamento humano, né? Como o comportamento humano é respaldado pelo sistema nervoso e, principalmente, que ciência se tem por trás disso. É isso que eu fui estudar. Porque eu sou educador físico, em algum momento eu entendi que a atividade física ela não é nada mais, nada menos do que um comportamento, né? O exercício físico sistematizado, alguém se dispor a praticar exercício físico de forma sistematizada, você que já trabalhou com atletas e tudo mais, sabe que isso é um comportamento voluntário que muitas vezes demanda de estímulo externo, e eu, como um profissional da área, queria me gabaritar como um personal que entendia de comportamento humano, e aí eu fui entender um pouco mais que dentro do comportamento tem um outro ramo, que é o ramo dos hábitos, e como construir esses hábitos para essas pessoas, desconstruir outros hábitos, antes de qualquer coisa, nós somos educadores, então como eu vou educar uma população para que se construa hábitos saudáveis e se desconstrua hábitos não saudáveis. Esse foi o primeiro entendimento que eu tive dentro do processo, Antônio. Só que uma outra coisa também me chamou muito a atenção é que nesse processo de construção de hábitos, a gente acaba transbordando para outras áreas. Porque qual não é a área que demanda de bons hábitos? Né? Isso daí foi uma outra coisa que durante o processo de estudo natural, a gente começa a coletar artigos, livros, começa a buscar bibliografia para respaldar opiniões e posicionamentos, e a gente começou a ver que várias são as áreas que demandam de uma construção de bons hábitos. E eu acho que a gente vai poder trocar bastante nesse sentido aí. Com certeza, mas a princípio são várias, inúmeras áreas, assim como você tem falado e está falando aí, mas você tem algumas, vamos dizer assim, o dia a dia ideal, assim, nesse estudo para um ser humano? Vamos fugir um pouquinho de vendas, daqui a pouco a gente entra nesse mérito, que é óbvio, como a gente está falando de real médica, e falando até o personal tem que se vender, o pessoal de academia tem que se vender, senão não consegue clientes, a vida é assim. Eu dou um curso de personal trainer que a primeira coisa que eu digo é que o personal trainer, ele antes de mais nada, um vendedor. Incomoda muito o pessoal dizendo do tal novo normal. Você já deve ter escutado falar nisso, né? Sim, sim. Esse termo novo normal me incomoda muito como um estudante de hábitos, porque parece que as pessoas estão se adaptando a essa nova rotina de uma maneira meia desvirtuada. Às vezes fica me parecendo que está todo mundo sem saber se está trabalhando ou está de férias. Mas uma coisa que você tocou aí do acordar e tudo mais, isso define bem o que é hábito. Né? A gente consegue fechar bem o que é um hábito. Quando você falou isso agora, é um exemplo clássico. O ser humano ele tem um comportamento de rotina. Isso é natural. A gente acorda, bota o chinelo no pé, caminha até o banheiro, escova o dente, volta para a cozinha, liga o Nespresso, o cabelo já está penteado, às vezes toma banho, às vezes não toma. Cada um se arruma, já vai buscar a mala onde a mala está, porque deixa a mala no mesmo lugar todo dia. Nós somos automatizadores de comportamento. Isso é natural. Desde a hora que a gente vai sair de casa, quantas vezes a gente não chega no carro e pensa, tranquei o apartamento? Isso é uma pergunta comum que a gente faz. Né? Será que... eu acho que eu não tranquei. Será que eu apaguei o fogo do omelete que eu estava fazendo antes de sair de casa? Verdade. E aí, quando a gente volta, a gente trancou e nem lembra, porque aquilo está automatizado. E por que, Antônio, que a gente automatiza isso tudo? Porque antes de qualquer coisa, nós somos economizadores de energia. A gente tem uma tendência a economizar energia. E automatizar o comportamento faz com que a gente economize energia neural. Fica menos cansativo. Sabe quando você tem uma reunião extensa aí na Real Médica, onde você precisa, às vezes, programar um treinamento de vendas, se reunir com o seu gerente, e você chega em casa e fala, cara, eu não consigo pensar em mais nada, eu estou exausto. Isso é um cansaço neural. E isso demanda energia neural. E quando você se habitua a um comportamento, é como se você treina. É igual quando você está treinando para uma corrida. Quanto mais você corre, mais adaptado você fica e menos cansado você fica para uma mesma tarefa.
Se você pegar uma pessoa que não corre hoje, levar ela a correr para ela correr 5 quilômetros, ela vai ter uma demanda energética. Daqui a um ano, correndo 5 quilômetros, aquilo ali já não vai ter o mesmo cansaço. E o cérebro funciona da mesma maneira, para ser bem didático. Criar hábitos precisa de exercício habitual. Uhum. E desconstruir hábitos também é tão fácil quanto. As pessoas precisam ter esse bom senso. E esse é o momento que o home office está, muitas vezes, desconstruindo bons hábitos que as pessoas têm. De acordar, se preparar, se organizar, sair para trabalhar, voltar. Isso tudo é uma coisa que, durante esse processo agora, está sendo muito discutido, se a gente precisa manter os hábitos anteriores. Eu estou vendo muitas pessoas dando testemunhos que, tô acordando no mesmo horário, tendo a mesma rotina, só que em vez de me deslocar para o escritório, eu me desloco para a sala, abro o computador e começo o meu dia de trabalho e eu estou mantendo a minha performance. Eu acredito nesse modelo. Sim. E estou aproveitando para abolir o despertador. Acorda a hora que eu quero. Esse modelo me preocupa muito. Porque eu acho que os hábitos precisam estar organizados nesse momento para que a gente mantenha uma performance. Eu acho que E aí é uma grande dificuldade não só para o momento, né? Mas é uma dificuldade do dia a dia, né? Se a gente for levar um pouco para vendas, assim, cara, se a gente não criar o hábito de contactar clientes, não tenho o que fazer, mas procurar o que fazer, isso não deixa de ser um hábito, né? É uma persistência. De repente, aquele cliente que eu visitei na semana passada me deu uma oportunidade, mas e aí? Vou voltar nele? Vou ser persistente? Não. Isso é algo que também é uma coisa que a gente tem que começar, se não já existe, né? Se a gente não consegue criar esse hábito, como você tem mais conhecimento que nós aqui, a gente fica meio que fora da realidade. É algo que pode ser um diferencial para a gente, né? Então, acho que está bem por aí. Mas eu queria tocar nesse ponto da atividade física, não porque a gente já gosta disso, mas aproveitando. Você acha que o hábito da atividade física, então, ele está muito voltado porque a gente escuta muito as pessoas falarem, eu criei um hábito de correr diariamente ou a cada um dia, né? Pular e tudo mais. E quando eu fico 2, 3 dias sem, eu perco essa vontade, eu perco essa rotina e tenho uma dificuldade maior para voltar. Existe algo que explique isso para a gente? É legal você me perguntar isso, porque o hábito ele demanda dessa rotina que você falou, desses não pular aí, né? Vou pular os dias. Existe uma função que é bem legal da gente discutir quando você trata disso, que se chama força de vontade. Eu vou trazer a forma mais didática dessa função, né? Que na literatura seria controle inibitório, que é a capacidade da gente não fazer o que está com vontade de fazer. Calma aí, Bruno, embolou tudo. Não fazer. Eu estou falando para você aqui de fazer, você vai me falar de não fazer exatamente. De não fazer aquilo que a gente está com vontade de fazer. As pessoas que se dispõem a fazer uma atividade física todo dia, quando elas abrem a porta das suas casas depois de um dia de trabalho, o que ela tem vontade de fazer, real, é sentar no sofá, pegar uma coisa muito saborosa, normalmente muito rica em carboidrato, comer e ver televisão. Ela não quer botar um tênis e sair para correr. Ela não está com essa vontade. A vontade é ficar ali, zapear, mexer no WhatsApp, conversar com um colega de trabalho. Tem quem gosta, joga videogame, o outro. Isso é o que é mais comum. Certo. Ou as pessoas que se dispõem a fazer atividade física pela manhã não querem acordar mais cedo para sair, fazer atividade física, voltar, tomar banho e sair para trabalhar. Elas querem ficar na cama. Bruno, como é que eu faço para deixar de fazer o que eu tenho vontade? Isso é controle inibitório, entre aspas, força de vontade. Treinável. Planejamento, acho que é o primeiro passo. Você que é da área comercial sabe que tudo demanda de planejamento. E no segundo momento, visualizar a recompensa. Racionalizar. É isso que eu peço muitas vezes para o meu cliente. Vai vir a vontade de ficar em casa. E quando ela vier, discute com ela. Argue ela. Né? Pergunta para essa vontade que vai te dar. Eu costumo falar, não trazendo para nenhum cunho religioso, é só para ilustrar, é o diabinho e o anjinho falando. Eles existem. Né? O diabinho é recompensa imediata, é o prazer momentâneo, é a forma rápida de pensar. Senta lá, eu vou te liberar um monte de dopamina, que é um hormônio muito prazeroso,
e você vai ficar num bem-estar danado agora. Aí o anjinho vem falar para você assim, não, você está visualizando uma recompensa a longo prazo. Você ficar sentado ali vai te dar um prazer momentâneo. Mas o que, que você quer para você de real? Você quer ser um cardiopata? Você quer ser um obeso? Ou você quer ser um cara que treina, que tem resultado estético, resultado fisiológico, quer ser um exemplo para dentro da sua casa, para sua família? Seu filho vê você praticando atividade física, você fala tanto para o seu filho, sai do videogame. E você não quer ser um exemplo para ele? Então, prazer agora, a curto prazo, tem um autor que eu gosto muito, que é o Daniel Kahneman, um cara que ganhou o Prêmio Nobel de Economia falando de psicologia. Ele tem um livro que é Rápido e Devagar, duas formas de pensar. O que você quer? O rápido? É ficar sentado ali, ou você quer o devagar? Isso a gente consegue transferir para todas as áreas da nossa vida, Antônio. Sim. O cara que está em casa, um vendedor, muitas vezes ele precisa sair da casa dele para vender. Ele precisa chegar no início do mês e criar um planejamento. Eu não sei nem se é a realidade da sua empresa, e se for, a gente não combinou nada, porque foi o que a gente decidiu fazer. Mas o cara vai ter que chegar e criar um planejamento. Olha, hoje eu vou visitar tal cliente, amanhã eu vou visitar tal cliente. E nesse dia aqui, eu vou levar esse tal cliente para almoçar. Naquele dia ali, eu vou bonificar esse outro cliente. Ó, à noite, quinta-feira, todo dia eu vou dar um feedback para o meu gerente, perguntar o que ele está achando das minhas ações. Isso é um planejamento. É um outro controle cerebral, tão importante quanto o poder inibitório. Será que quando esse cara acorda, o que ele tem real vontade de fazer é sair para visitar os clientes, é entrar no computador para entrar em contato com esses clientes, ou o cara prefere o hábito de ficar em casa, agora a sedução das redes sociais, ver uma série no Netflix, que é uma outra novidade, ir com a esposa no shopping. Aí tem 1000 questões mais prazerosas e mais imediatas para ele fazer. Esse conflito existe com todo mundo, comigo, com você, em diversas situações da nossa vida. Como a gente controla isso? Através de conhecimento de hábitos. Como um líder consegue transferir para a sua equipe que ela precisa manter hábitos? E aí a gente entra numa outra questão, que é o loop dos hábitos. Todo hábito, ele é feito de um gatilho, de uma recompensa, de uma rotina que liga essa recompensa a esse gatilho, né? E aqui no meio uma coisa chamada anseio. O termo é esse mesmo. O anseio, quando mal mensurado, ele vira ansiedade. Que aí já é uma outra questão. Mas a gente precisa de um anseio para girar esse loop, para mexer com isso aqui. Então, quando eu penso que a minha recompensa está em ser um vendedor melhor, em ganhar mais dinheiro, é uma recompensa que só depende de mim, trata da tal autorresponsabilidade, poder da ação, tudo aquilo que as pessoas vêm discutindo muito. O que eu preciso construir para essa rotina funcionar, eu alcançar essa recompensa? Eu preciso construir gatilhos. E é nisso que a gente trabalha muito forte. É como eu construo gatilhos para que eu não seja pego pela essa forma rápida de pensar, por esse desejo instantâneo, imediato, e eu consigo controlar isso, que aí vai ser traduzido em vários nomes, força de vontade, controle inibitório, para que eu consiga girar esse hábito. E quando você gira isso todo dia, lá no final você vê que essa recompensa mais lenta, ela se aproxima e você alcança. Esse é o trabalho diário. Não sei se isso se reflete, eu não sei se eu traduzi o que acontece com você, mas é o que acontece lá no meu negócio. Com certeza, não, mas eu acho que você está coberto de razão. O engajamento, né, que a gente pode também traduzir tudo isso que você falou numa força de vontade, numa proatividade, no engajamento em prol da empresa, está muito relacionado com o que a gente pensa. E isso é muito difícil, né? Você conseguir transmitir para as pessoas que estão contigo ali naquele momento o seu pensamento, a sua metodologia, eu prefiro visitar um médico e não abordar diretamente o concorrente, sim abordar as minhas qualidades e esquecer um pouco o concorrente. A gente tem muito isso dentro do mercado de vendas e tem várias metodologias que a gente vai contra, né? Mas o que eu acho bastante interessante, Bruno, interessante não, que na verdade vou te pedir uma ajuda mais uma vez. Só estou te pedindo ajuda até agora, daqui a pouco a gente vai conseguir conversar. Fica à vontade. Tipo, quando eu tenho uma pessoa dentro da nossa realidade aqui da Real, hoje a gente tem mais de 60 pessoas trabalhando junto, entre todos os setores e tudo mais. Mas como que eu consigo buscar ali dentro dessa pessoa que está fora do nosso contexto, digamos assim, até de hábitos mesmo, tipo essa pessoa que talvez
prefira acordar mais tarde, e a empresa prefira acordar às 10 e a empresa começa às 8, e ela tem que se adaptar a um novo contexto e um novo conceito. Existe tipo uma maneira, é treinamento, né? O meu modo de ver. É tipo você engajar também, engajar na parte de treinável ali, do tipo, vamos lá, vamos conseguir esses 3 primeiros meses, tentar se adaptar à nossa realidade para a gente buscar um objetivo final, que é justamente isso. Uma pessoa engajada dentro da empresa e pensando igual o que a gente pensa é muito importante. E isso é muito difícil, não é fácil. É muito, quando você para conversar, você vê que, na verdade, talvez esteja 50-50. Se tiver 50-50, está bom demais. Né? Do tipo, pô, tem 50% das pessoas me ajudando a alimentar isso e tem 50% das pessoas que não alimentam tão bem isso. E isso, cara, é uma coisa que eu tento buscar, né? Trazer as pessoas que são de mais tempo conosco, aí acabam sendo maior nível hierárquico dentro do nosso organograma e tudo mais. Cara, mas é difícil demais. Existe uma matemática aí, uma essência que a gente consiga implantar ou melhorar nisso? Tá, caiu. Mas e aí, tá. Vamos falar com o pessoal aqui. Vamos ver as perguntas que a gente tem por aqui. Acho que o Bruno perdeu conexão lá. Está aqui de novo. Vamos ver se eu consigo adicionar ele. E eu já vou aproveitar esse break aqui e dar uma bisbilhotada no que vocês já perguntaram. Tem algumas perguntas já conosco. E a participação de vocês é importante demais. Sempre que for perguntar alguma coisa, utiliza a ferramenta aqui do interrogação, da caixinha de interrogação, que ajuda demais, demais a gente conduzir aqui a conversa com o Bruno. Quem tiver questões, o Bruno voltou. Só estava explicando para o pessoal aqui que a caixinha de ferramentas de interrogação é muito boa para nós. Tô de Tá? volta aí? Voltou. Eu escutei tudo. Foi Escutou? legal. Parecia que você não me viu. Eu até saí para voltar, mas eu tava online. Não, então aqui. É justamente isso. É uma coisa que a gente tem uma dificuldade no dia a dia. Não deve ser só nós, mas você tem uma matemática aí, uma essência que a gente consiga buscar? O que a gente vê muito na ciência é que existem os hábitos pessoais e os hábitos corporativos. São dois segmentos distintos. A gente estava antes tratando mais dos hábitos pessoais, aqueles hábitos que partem de mim para mim mesmo. Acho que é uma maneira bem didática de falar, que passa pela questão da autogestão. E existe agora a gestão corporativa. Antônio, sinceridade, assim, eu tenho pouco compromisso, então posso ficar muito à vontade. Eu acho que isso é bom para a gente, né? Primeiro que a companhia, ao meu ver, ela não pode acreditar que ela vai conseguir levar a sua cultura, o seu hábito para todos os colaboradores. Certo. Sempre haverá, a gente vai ter um comportamento médio, onde a maioria dos colaboradores vão estar se enquadrando pelo poder de participação da empresa, de treinamento, de levar conhecimento do processo educacional. Vai ter quem vai consumir esse conteúdo e vai se enquadrar em um processo produtivo, e vão ter aquelas pessoas que, infelizmente, não vão se enquadrar no processo positivo. Isso acontece com a Real e com a Apple e com a Microsoft, com a Bodytech e com todo mundo. Sim. Isso é a primeira coisa. Porque eu vejo, assim, eu tenho muitos alunos, modéstia à parte, que são empresários, e eu escuto muito isso, né? Isso às vezes parece até um sentimento de culpa, né? Aquele funcionário vira um desafio, sabe? Aquele funcionário. E vai ter aquele funcionário, vai ter aquele colaborador que não vai entender a cultura da empresa, e muitas vezes ele vai precisar passar pelo trauma de não estar mais na empresa para que no futuro entenda o que estava acontecendo e aí se adapte. Sim. O que eu acredito é que os hábitos corporativos eles precisam estar muito bem definidos. Uma vez eu escutei um autor falar uma coisa que é bastante interessante, é que no primeiro momento da vida, quem começa a nos influenciar a construir hábitos são os nossos pais. Em algum momento, pode ser que quem vai te ensinar a construir hábitos vai ser a empresa. E que tipo de hábitos? Aí a pergunta vai para a empresa. Que tipo de hábitos essa empresa está construindo? É simples assim, né? Sim. Treinamento, exemplo, motivação, gatilho, recompensa, são essas. Lembra do loop? Eu acho que quando aquele loop está bem estruturado, olha, eu tenho os gatilhos bem definidos para os meus colaboradores.
eles entendem quais são as recompensas e estão interessados nela. Né? Porque ninguém vai trabalhar numa corporação e falar, eu não sei qual é a recompensa. Todo mundo sabe qual é a recompensa. Né? Ainda mais Sim. no teu segmento, que, se eu não me engano, os profissionais, em sua boa parte, devem ser representantes. Né? Então, Sim. assim, e comissionados. Uhum. Entendem que quanto mais entregam, mais recebem. Sim. Entende que, entende que a corporação está muito interessada que eles entreguem porque ela também recebe por isso. Então é um time. Todo mundo está ganhando se todo mundo trabalha junto e tem um objetivo comum. Está muito bem definido isso? Se eu me disponho a estar com você, Antônio, é porque eu acredito nesse projeto. Eu acredito na corporação. E esse hábito, essa cultura da corporação vai transbordar para mim. A gente usa muito isso, a história do hábito angular, que são hábitos que transbordam para terceiros. Na atividade física, isso existe. A gente está vendo isso agora. Eu não sei se você é um cara que se interessa por futebol. Só um pouco. Não, bastante, bastante. Então, eu tive a oportunidade de conversar com pessoas que são do Flamengo. Isso é real, não é demagogo. E você percebe que aquele Jorge Jesus criou uma nova cultura no grupo. Essa nova cultura que ele criou dentro do grupo transbordou para os atletas. Aí vai ter quem diga, Bruno, mas o salário está em dia. Não adianta. Ajuda. Não adianta ter um grande gestor, um grande motivador, você trazer um grande palestrante para motivar a sua equipe sem salário em dia. O que o Flamengo combina com os jogadores, ele cumpre. Sim. Então, quando você começa a alinhar essas coisas, é só esperar, Antônio, quem vai responder. Porque, mesmo assim, vai ter quem não responda. Vai ter quem não renda no processo. Então, eu acho que essas são as questões dentro dos hábitos das corporações que transbordam para os seus colaboradores. Não sei se eu ajudei. Não, com certeza, ajudou muito. Eu vou aproveitar e já botar algumas perguntas aí que são inúmeras aqui na nossa caixinha de interrogação. A Raira Machado, ela pergunta como fazer que o nosso corpo e a nossa mente não se sintam paralisados diante desse cenário atual. Uma pergunta bem legal. Porque a gente entra naquele colapso, né? Do tipo, e agora? O que eu vou fazer? E ficar estático, eu acho que é o pior dos mundos, né? Não sei se você concorda comigo. Eu acho que tem três dicas, né? 3 segredos que a gente pode colocar aqui. Todo mundo tem algum segredo, eu vou colocar os meus e espero que ajude. Primeiro é diminuir o volume de informação consumida. Nós não somos seres racionais. Olha que afirmação, hein, Antônio? Nós não somos seres racionais. Nós somos seres emocionais, eventualmente racionais. Nós somos seres emocionais, eventualmente racionais. Platão, Aristóteles, Descartes, eles achavam que nós éramos racionais. Só que a ciência moderna vem trazer para a gente o seguinte, que nós somos emocionais. Então, quanto mais consome informação de tragédia, mais a gente vive ela. Vou dar um exemplo clássico para isso. Quantas pessoas você conhece que tem fobia de andar de carro? Poucas, né? A gente acaba levando para quando aquelas pessoas tiveram síndrome do pânico, aí eles acabam levando em consideração. Então, são pouquíssimas. Agora eu vou te Cara, perguntar, quantas vezes você já ouviu alguém falar que tem fobia de andar de avião? Mais vezes. Mais vezes. Mais que carro. Se você para... Depois do elevador, o avião é o transporte mais seguro do mundo. Sabe por que as pessoas têm fobia de avião? Porque os meios de comunicação não informam isso todo dia. Os meios de comunicação, quando cai um avião, é uma coisa... Morreram muito mais jogadores de futebol no último ano por acidente de carro do que por acidente de avião. Isso é um dado. Só que a questão da Chapecoense foi o que foi falado. Então, quanto mais informação você consome, maior são os seus medos. Então, acho que isso é uma coisa. Filtra, não é para ficar ignorante. Devo usar máscara? Não sei, não vou usar, não estou com medo do corona e vou para a rua. Não, você já sabe tudo, já sabe que tem que usar máscara, limpar a mão com álcool em gel, mas não fica trepado na informação catastrófica, senão você vai realmente ficar paralisado, porque a gente não é racional, a gente é emocional. Eu acho que essa é a primeira ideia que a gente tem que ter para um momento desse tão difícil. Que não é um momento fácil, mas a gente é forte o bastante para lidar com ele.
Segundo, planejamento. Quem eu quero ser depois desse momento? Ele vai passar. Tem que ter planejamento. O planejamento é uma das funções executivas cerebrais mais eficientes à luz da ciência. A psicologia trabalha isso de uma forma... A psicologia moderna hoje abraça isso. Então, planeja a sua vida e visualiza ela. Eu acho que vai criar bons hábitos. E 3, entenda que hábitos nem sempre estão apoiados naquilo que você quer fazer naquele momento. Hábitos estão apoiados naquilo que muitas vezes você precisa não fazer. Faça o que tem que ser feito racionalmente. Ou seja, a terceira dica é muito importante, Antônio. Tenha diálogo interno, converse com você. Bruno, o que você tem que fazer agora? É isso mesmo que você está fazendo? Você já está há 40 minutos no Instagram. Era isso que você tinha que fazer agora, Bruno? Não, não era não. Deixa eu mudar meu comportamento. Essas 3 dicas, Sim. diálogo interno, planejamento e diminuir informação, provavelmente vai te tirar dessa estagnação promovida pelo atual cenário que a gente vive. Rairo, acho que está respondido. E obrigado pela pergunta. Voltando um pouco para o nosso cenário, então, de vendas, cara, me cutucou aqui de você falar do pensar depois da pandemia, o que a gente vai fazer, se programar, se planejar. E uma das coisas que o vendedor ele tem muito dentro da parte dele, lógico, é a prospecção. Então, a prospecção ela se torna um hábito em algum momento. Você, quer dizer, eu na época que eu era vendedor, eu tinha na minha cabeça que, cara, metade do meu dia, um pouco menos da metade, na verdade, eu tinha que prospectar novos clientes. Se a empresa não me oportunizasse produtos para novos clientes, é uma coisa complexa, né? Então, eu estou fazendo manutenção e não venda. São coisas totalmente distintas. Que eu acho que dentro do mundo personal trainer, também dentro do mundo da educação física, isso é muito, muito importante. E talvez a manutenção dentro do personal seja ainda mais importante do que novos clientes, né? Porque chega um momento que você não tem tanto tempo, deslocamento, dependendo da sua área e tudo mais, escola, academia, futebol e etc. A gente não consegue ter. Mas você acha que um hábito que um vendedor pode ter é a prospecção? Sem dúvida. A gente está caminhando para técnicas de venda, prospecção, target, encontrar o cliente que você tem que atingir, ter estratégia, volta tudo lá no planejamento. Se o teu negócio hoje demanda de prospecção, eu acho que tem que ter uma análise técnica anterior, bem definida. O meu negócio demanda prospecção? A área comercial em que eu estou debruçado, ela é uma área comercial que a prospecção e principalmente o target, o alvo, o cliente certo, eles precisam ser bem trabalhados? Ok. Então você vai dar cheque. Depois disso, aí vem a primeira pergunta. Como fazer isso? Todo um processo de planejamento. Vai criar estratégia. É visitando o cliente, é ligando. Esse cliente ele é mais receptivo, esse é menos. Eu vou procurar um apoio para chegar até ele. O meu gerente já atendeu ele quando era vendedor, vai junto comigo. Criou estratégia. Já está trabalhando. Criou estratégia. Aí vem para o ponto mais importante, que é o poder da ação, Antônio. É fazer. Sim. É fazer mesmo que faça errado. Faz, erra, corrige, continua fazendo. Nada disso vai acontecer sentado em casa. Nada disso vai acontecer na cama e nada disso vai acontecer se não passar das ideias. Quando eu penso em prospecção, a prospecção no mercado de personal trainer, ela acontece no início de um processo de venda. Onde que eu quero chegar? Depois que o cara já se estabilizou, ele já tem uma carteira de clientes, ele vai prospectar dentro da carteira e dá muito certo. O cara já deu aula para 100 pessoas e está com horário vago e sabe que aquele cliente já teve interesse nesse horário um dia, ele vai ligar para o cara e vai fazer prospecção dentro do meio que ele trabalha ali, que é, pô, tua esposa não estava querendo treinar, tem um horário para ela aqui agora, então ele prospecta com o próprio aluno dele. Isso é comum dentro do mercado de personal trainer. A minha mãe, a minha família toda é de representantes comerciais na área de material de construção. Né? Sou de uma família de representantes comerciais. A empresa que é da minha mãe hoje era do meu avô, né? Eu acho que vai ser do meu irmão. Eu tiro um pouco meu, porque eu gosto muito do que eu faço. Mas o futuro a Deus pertence. E ela passa muito por isso, porque ela tem uma empresa que distribui material de construção, ela é o elo entre a fábrica de material de construção e as home centers, principalmente, que são essas grandes lojas, como a Moedo,
como o Leroy Merlin, Chatuba, não estou fazendo propaganda para ninguém, e ao mesmo tempo também ela tem um grupo de clientes que são as pequenas lojas de material de construção, essas que você já deve ter visto pelos bairros, que são, o cara tem uma Sim. loja, tem 3 lojinhas, isso é muito comum. E o maior desafio dela é pegar os vendedores que estão muito acostumados com as home centers, que é o sentou lá, o pedido já vem direto do software, parece que o estoque do cara gira de uma maneira automatizada, e tirar esse cara da zona de conforto e fazer, quando ele está com horário livre, prospectar nos pequenos clientes, que são os caras que às vezes compram muito no final do balanço. Como é que faz isso? É rua, é estratégia e principalmente é o hábito de trabalho. Agora, confiar na empresa é muito importante. Eu falo muito isso para minha mãe. Eu falo, olha, o teu vendedor tem que confiar em você. Para quando você criar um planejamento, que esse é o teu papel como CEO, o cara fala, olha, eu já experimentei, deu certo e eu vou continuar fazendo. Ou eu experimentei, não deu certo, eu levei um feedback para a empresa e essa empresa ela é tão orgânica que ela retroalimentou o meu feedback e construiu uma nova estratégia que agora está dando certo. Então, levar esse feedback, ó, Antônio, eu visitei o doutor Fulano e o doutor Beltrano e foi isso. Bruno, experimenta dessa maneira. E criar um hábito de relacionamento. Que aí eu acho que é muito difícil não dar certo, né, Antônio? Não, com certeza. É a persistência, né? Que eu acho que não deixa de ser um hábito para o vendedor. Então, cara, é isso aí, é o que você está dizendo. A gente tem que estar no dia a dia persistindo e prospectando e levando a importância da empresa. E justamente, se não adiantar, um ponto que eu queria conversar contigo, que eu acho super importante, que eu tento fazer com que a nossa equipe, que a nossa coordenação e tudo mais evolua nesse sentido, é você se preparar para uma visita. Isso é super importante e a gente acaba não se preparando. Por exemplo, eu sentei aqui na live, a gente meio que combinou de, não, vamos deixar fluir, ver como é que vai acontecer, mas mesmo assim, eu tive que estudar um pouquinho sobre hábito, eu tive que ler, mesmo que seja um Google bem simplório ali, mas, pô, vamos ver um pouquinho, para quando o Bruno falar, eu ter um pouquinho de conhecimento mesmo, né? É algo que a gente Até já tem você, o conhecimento, mas não tão... Diga, fala aí. até pelo fato de você tá tentando extrair algum conhecimento para seus colaboradores, de uma forma geral, entendo? Sim. Isso é muito importante ser o anfitrião que entende do que está sendo falado, porque muitas vezes o que eu falo precisa ser traduzido por você. Talvez nem agora, futuramente, num, por isso entender do sistema. Tá aí? Sim. Voltei, deu uma trava Valeu? aqui. Voltei. Mas é. Vou aproveitar então do mundo personal, que eu acho que é bem importante a gente falar. Você está me ouvindo? Estou perfeitamente. Ah, então tá bom. Fiquei na dúvida que você ficou um pouco travado. Eu busco hoje uma ferramenta sensacional para a gente precaver uma venda ou uma visitação de um cara que a gente não conhece. Voltando ao nosso exemplo, é você estudar um pouquinho sobre ele, LinkedIn, de repente Instagram, chegar não tão despreparado para a coisa. E você consegue utilizar, e você consegue já meio que futurístico assim, ou de ontem para hoje e tudo mais. Acho que o Bruno caiu ou fui eu que caí? Então, gente, vou dar uma olhada aqui nas perguntas para colocar na nossa discussão, no nosso bate-papo aqui. A gente está evoluindo rápido, só faltam perto de 15 minutos aqui. A gente tem a pergunta do Edson, a gente tem a pergunta da Patrícia e da Angélica, bem legal. A Angélica pergunta sobre gatilhos, o Edson sobre parte de interseção do mental, físico e emocional, é importante para uma progressão profissional. E a Patrícia ela fala um pouco sobre há quanto tempo o Bruno ele transforma a forma de vontade em hábito. Ou quanto tempo, Bruno, transforma a forma de vontade em hábito. Vou tentar voltar com ele aqui. Espera aí, vamos lá. Desculpa, gente. Ele não está. Cadê ele? Está aqui.
Vamos ver se o Bruno volta aí com a gente, tá? Todo mundo ficou aí, né? Foi o Bruno que caiu. Que seja. O papo tá ótimo, tá muito legal. Ô, Voltamos. Antônio, só para abrir um parênteses aí para a galera, tá? Uhum. A gente está vivendo um momento de muito consumo dos dados de internet. Sim, E o horário de 7 da noite às 9 da noite, de sim. segunda a quarta-feira, o streaming tá pesado e eles derrubam o convidado. Então, que eles vão cortar minha cabeça toda hora e a gente vai voltando que a gente já Não, terminou. a gente está aí. Eu aproveito e faço um intervalo, faço um merchan, leio as perguntas, está tudo ótimo. Bom, Pode ficar tranquilo. Pode ficar beleza. tranquilo. Mas a gente estava falando justamente sobre a utilização dessas ferramentas novas, assim, considero nova, né? Redes sociais, LinkedIn e tudo mais. E principalmente, outro dia não, mas uns 3 ou 4 meses atrás, antes da pandemia, eu tive um treinamento com um dos nossos parceiros, que está até passando aqui atrás, a Arjo, e o pessoal é da Suécia. E eles batem muito na tecla de utilizar a ferramenta LinkedIn para venda B2B. E isso, cara, me deu um start, assim, de mente, assim, caraca, como é que a gente não utiliza tanto? Isso é muito bom, porque eu comecei com vendas lá em 2001, já tem um tempão, eu não tinha essa ferramenta. E seria super ótimo eu chegar e falar, pô, vou conversar com o Bruno hoje, vou dar uma olhada aqui que ele fez da vida. Ah, ele tem neurociência, ele pô, trabalha na academia tal, ele é formado em educação física, então, pô, já posso chegar no meu ramo. Pô, o cara é formado na mesma coisa que eu. Então, já abre aquela porta, porque na conversa inicial, a gente precisa muito desse quebra de clima ali, né? E você enxerga dentro do hábito, isso virou um hábito? Tipo, utilizar essas redes? Virou um Ou vai hábito. virar? Eu acho que virou, para os vendedores profissionais, virou um hábito, porque os vendedores profissionais entendem que a venda ela passa por uma coisa, Antônio, chamada empatia, que é uma outra coisa, que é um outro termo muito usado e muito estudado pela neurociência. E essas redes sociais viraram o termo que a gente brinca na interna, verdadeiros fofoqueiros de plantão. A gente consegue entender perfeitamente quem está do outro lado quando nos é informado os dados dessa pessoa. Tu entra no Instagram, no LinkedIn, no Facebook dessa pessoa, o volume de dados que a gente tem a respeito dessa pessoa, dos hábitos dela, do que ela faz, que a gente consiga criar rapport é muito grande. Então, para mim, é uma ferramenta para prospecção. Quem não tem acesso a LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook e quer prospectar cliente, Sim. vai acabar ficando um pouco atrás. Porque você conhecer com quem você está prospectando, até para criar alvo, eu acho que é uma ferramenta fantástica. O mundo está fazendo isso com cada vez com mais velocidade. Não, Mas você, e agora, diga. agora você vê como tudo isso passa pelas aquelas funções executivas cerebrais que a gente vinha discutindo. Espero que esteja. Fazer pesquisa na internet a respeito do cliente. Sim. Programar visitação. Planejar quem é o cliente da semana. Entregar resultado. Olha quanta coisa que precisa ser organizada para que isso tudo seja feito dentro de um organograma perfeito e que dê o resultado esperado. Sem hábito, como é que o cara faz isso? Sim. Se isso não começar a tirar energia excessiva do sistema nervoso para essa promoção, como é que eu consigo fazer isso sem no final do dia estar estafado, parecendo que eu fui surrado, que é muitas vezes que eu escuto das pessoas. O cara precisa... Com certeza. Programação e hábito. É igual corrida. Mais uma vez, lá na frente, ele vai estar condicionado, vai ser um maratonista da empresa. Sim. Não, e a própria empresa, né? A gente como empreendedor, eu estava aproveitando aí que a gente ia conversar, estava lendo bastante sobre isso. E dentro do nosso mundo, teoricamente, o Antônio ele não tem um dia a dia a cumprir, digamos assim. Se eu não criar um hábito de algumas coisas, eu tô fora. Eu tô, tipo, praticamente jogado à esquerda e as pessoas vão começar a enxergar que o Antônio não entende da empresa e isso vai meio que homostizar, né, por osmose aí, chegando em todo mundo, desde lá de cima até lá embaixo. Então isso, cara, eu também enxergo como, porra, é um puta tema aí, porra, tô feliz demais de estar conversando contigo sobre isso, isso é bom demais. Vou dar uma força aqui para Patrícia, já que ela te indicou, assim como o Vladimir,
Ela fez uma pergunta: quanto tempo eu transformo a força de vontade em hábito? Você tem? Existe esse estudo? Engraçado que já existem alguns protocolos, né? Um dos grandes autores fala da estratégia dos 21 dias. 21 dias repetidos, você já começa a perceber a mudança. Obviamente, isso vai passar, como qualquer questão no corpo, por uma tal da individualidade biológica, né? E, Certo, além de claro. tudo, uma individualidade psicológica. Quem é aquele ser ali por trás? Quais são as construções dele? Tem pessoas que já estão mais acostumadas a serem disciplinadas, então elas já controlam melhor os seus comportamentos e transformam rotinas e hábitos de maneira mais rápida. Há pessoas que vão levar um pouco mais de tempo porque estão passando por um processo de conhecimento, um processo educacional, literalmente. Então, transformar algo em hábito, seja lá atividade física, horário de acordar, deixar de fumar, aí a gente tem 1000 exemplos, ele passa por um processo sistematizado. Eu dou 2 dicas que são as dicas que eu acho que são os primeiros passos. As coisas precisam ter horário para acontecer e você precisa cumprir com o seu planejamento. Um planejamento que já é bem formatado é o planejamento dos 21 dias. Bruno, eu preciso acordar mais cedo, porque para eu entregar o que a real espera de mim, eu preciso estar de pé mais cedo. Qual horário que você precisa levantar? Eu acho que eu preciso levantar às 6 da manhã. Vai ser um horário que vai mudar a minha vida. Então, passe 21 dias acordando às 6 da manhã, que o seu relógio fisiológico já vai começar a mudar. Bruno, para eu render melhor e chegar mais preparado para o meu trabalho, para eu chegar... Porque, às vezes, o cara até tem todo um planejamento por trás. Aí, na hora de atender o cliente, está desanimado. Ele percebeu que a atividade física vai ser um hábito angular, vai transbordar para o bem-estar dele. 21 dias consecutivos praticando atividade física com orientação, porque tem que ser uma coisa programada, eu não quero que ninguém se machuque, mas depois desses 21 dias, é muito provável, a média nos mostra, que você já começa a perceber que você gasta menos energia mental para estar realizando aquela tarefa. Você não briga tanto consigo mesmo, né? Como se existisse isso. Você começa a brigar. Na verdade, o adversário começa a perder força. Boa. Essa história de você brigar consigo mesmo é um excelente exemplo. Só que você começa lutando com um cara que tem mais força que você. E aí você precisa mostrar para ele quem você é. Daqui a pouco, meia dúzia de tapa, tu já bota ele para correr. É igual autoestima versus ego, é algo bem assim, né? Tipo, as coisas vão se ajudando aí nesse sentido. Não, ótimo, pô, sensacional. Mas, cara, aí agora voltando para a inovação aí, vamos para o mundo. Eu lembro da minha época de estagiário aí, fazendo faculdade, e que as máquinas de academia, né, os nossos equipamentos de academia, eles tentaram migrar para um mundo meio robotizado. Ah, você coloca a sua chavinha, ele já vai colocar o peso que você está acostumado, junto com a altura de perna e aquelas coisas. E voltando agora, vamos lá, mundo de vendas de novo. Você acha que, lógico, que eu acho que a automação e robotizar as coisas é o futuro, ou já, na verdade, já é o presente. Isso também está bastante vinculado a hábito, ou isso vai cortar um hábito, ou vai... Na verdade, você vai conseguir... Deixa eu ver se eu consigo explicar melhor o que eu quero conseguir entender. A gente vai conseguir tirar alguns hábitos que estão no nosso dia a dia para priorizar uns outros. Você conseguiu entender mais ou menos aonde eu quero chegar? A gente está falando de uma coisa que é relacionamento humano-tecnológico. Como é que nós vamos nos relacionar com a tecnologia e como é que isso vai influenciar nos processos, por exemplo, de vendas. Vendas, mais uma vez, a gente não pode esquecer, vendas ela tem um caminho que é muito emocional. Porque por mais que as máquinas façam tudo, não há venda que o consumidor final não seja um humano. Ponto. Se alguém conseguir me dar um exemplo de qualquer processo comercial que no final, na ponta, não seja um ser humano, eu não entendo, eu não consigo visualizar. Ah, Bruno, eu vendo material cirúrgico. Certo. Você vai poder clicar um botão, esse botão fazer a leitura do estoque de um hospital, o estoque mandar por software para você a demanda, você manda para a fábrica por software a demanda, tudo isso vai girar. Mas no final alguém vai ser operado. Isso é um ponto. E para chegar nesse alguém, precisa de relacionamento. E aí que entra o vendedor. O vendedor, quando as pessoas falam, os vendedores serão obsoletos, eu estou esperando para ver isso. Eu acho que o meu neto não vê.
Lembra sempre, Não, é venda é bem um processo difícil. emocional. No personal trainer é isso. Na academia, vai ter agora um aplicativo. Esse aplicativo vai te ensinar a fazer tudo. Esquece. O ser humano precisa disso que a gente está fazendo agora. Se fosse assim, a gente não faz. As lives não estariam tão em alta. Sabe por que as lives estão tão em alta, Antônio? Porque Sim, a gente tá sedento de humano. é A gente não... verdade, é E verdade. sabe o que é o que eu falo de humano? Essa espontaneidade. O que será que esse cara vai falar? Quem é esse cara aí por trás? Vamos ver como eles dois se relacionam. Que as lives, como mesmo diz o nome, ela tem uma tendência a trazer a vida real. Não é a ficção de um filme, ela é mais humanizada. E as pessoas Sim. precisam disso. Então, ter preocupação, se relacionar com a tecnologia vai ser fundamental, né? Eu lembro do meu avô chegando lá em casa com pastas de pedido. Isso está ficando obsoleto, né? Pedidos eram papéis. Aí pegava aquilo, aí o boy passava lá na empresa da minha mãe no centro para pegar, sabe o quê? Pegar tinha um nome, malote. Cadê o malote do Sim, pedido que vou malote. enviar para São Paulo, malote? Eu lembro disso, né? A Xerox Sim, rodando, sai papel. Isso vai acabar. A gente interagir com a tecnologia já acontece. Agora, sim. lembrando sempre, venda é um processo humanizado e é um processo emocional. Quem tem mais estabilidade e gerenciamento emocional, isso é um outro tema, Daniel Goleman lá, inteligência emocional, gerenciamento emocional, tem uma grande autora brasileira, que é a Carla Tipo, que trata disso. Gerenciamento emocional é o que vai determinar quem é bom CEO, quem é bom vendedor, quem é bom personal trainer. No final das contas, passa por esse gerenciamento emocional que o computador pode acreditar em mim, porque isso é uma coisa que eu tenho lido bastante, não é capaz de fazer. O computador é capaz de ganhar o xadrez do melhor jogador de xadrez do mundo, mas ele não tem a capacidade de, por exemplo, namorar alguém. Entendeu? A humanização está muito na frente. Não, com Tá me vendo aí? certeza, cara. Eu concordo em gênero, número e grau. E tô te vendo, tá tranquilo. Voltei. É, E outra coisa, eu acho que a gente tem que entender que a tecnologia e a inovação e tudo mais, ela é uma ferramenta, mais uma ferramenta, assim como o hábito é uma ferramenta, assim como o treinamento é uma ferramenta. Então, cara, a gente tem que estar junto. Não adianta estar junto, eu digo, englobar todas essas ferramentas numa coisa só. Não adianta eu tentar visitar um médico, falar de um produto que eu estou acostumado a falar, mas não treinar ou não entender aquilo que a gente estava falando, não entender o que esse cara quer ouvir ou até escutar na primeira vez para uma segunda vez, a gente bater um papo sobre isso, sobre a live. De repente, hoje é a nossa primeira conversa, de muitas outras. Então, e a gente vai criando oportunidades dentro disso. E dentro do mundo de vendas, isso é sensacional. A gente tem 4. Tá, mais ou menos o que ela perguntou é do Isso daí, tipo, como é que eu eu vou acho que essa é vender a se o cliente não tem dinheiro, né? perfeita. É que ela está querendo entender como é que ela vai ter gatilho se ela não visualiza a recompensa. Exato. Essa é uma dificuldade, ainda mais agora com escassez de recursos. Como é que eu visualizo? Como é que eu vou dar gatilho se eu não vejo recompensa? Eu acho que a primeira coisa é visualizar a recompensa. Né? Sim, Será que o mercado está realmente sem recurso? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que sim, fazer. 2, se o mercado está sem recurso, o que eu preciso fazer para ir atrás do recurso que ainda resta? Porque o recurso não acabou, ele só diminuiu. E sim. será que a maior recompensa que eu vou ter é me preparar nesse momento agora, me relacionar cada vez melhor com os meus clientes, me relacionar cada vez melhor com a empresa, me envolver cada vez mais com o mercado, para que quando essa roda vai girar, eu acredito muito na nossa economia, tá, Antônio? Eu sou um cara otimista de natureza. Eu criei o hábito de ser otimista Somos. que eu não vejo outra saída. Então, quando esse mercado voltar a girar, entender que a economia já está retomando, né? Para ter uma ideia, só um reflexo, a nossa bolsa caiu de quase 120 mil pontos para 70 mil pontos, já está batendo em quase 100 de novo, então a curva já está subindo. Visualiza isso, visualiza que o mercado está retomando
E se você se preparar agora, se você se organizar agora, acordar mais cedo, visitar mais clientes, prospectar mais, quando essa retomada estiver plena e esses tais recursos voltarem, você vai estar mais preparado do que antes. Mais estímulo do que isso, eu não consigo visualizar. Cara, concordo novamente contigo. Isso é perfeito. É estar na frente dos outros, né? Aproveitar a crise, né? Se realmente ela existe, lógico que ela existe, porque é uma crise de saúde, então não tem como fugir. Mas ser o diferente, como em qualquer momento da vida, não só na crise, mas daqui 5 anos ou daqui 10, a gente tem que estar diferente dos outros. Não tem como, tipo, tá tudo bem, tá tudo ótimo. O cargo que eu exerço, é o que eu falo com os funcionários. Cara, a gente tem que pensar em substituir o Antônio um dia, ou o presidente da empresa no dia seguinte, e assim sucessivamente. As pessoas olham, mas como assim? Eu falo, claro, eu quero me aposentar, quanto mais cedo melhor. Tô brincando, mas eu não quero não. Mas é muito por Agora, aí, a gente tem que pensar. Fala. para finalizar, a live vai ser derrubada. Eu Daqui a sempre pouco. gosto de terminar, eu sempre gosto de terminar com o seguinte: quando você abre a geladeira e você vê uma maçã dentro da geladeira e você vê o sorvete em cima no freezer, você sabe o que você tem que pegar. Por quê e como? As pessoas conhecem os caminhos. Não falta educação. As pessoas sabem o que é certo. Falta hábito. Hábito de fazer a coisa certa. Todo mundo conhece o Sim, certo. Todo mundo nunca deu tanta informação do que é certo, do que é errado, do que dá resultado, do que não dá. Agora, ter tá hábito de fácil. fazer a coisa certa é o desafio. É o grande desafio. Cara, e é isso, cara. Então, aproveitando que a gente está finalizando, eu queria agradecer imensamente, cara. Foi um papo muito bom. 1 hora é muito pouco para a gente. Eu acho que a gente tem que, de repente, pensar em algo maior. Quem quiser rever a live, o pessoal aí que de repente perguntar sobre isso e tal, a Real hoje ela já tem também um canal no YouTube, além do IGTV aqui no Instagram, que também vai ficar aí à disposição do pessoal. E, porra, me surpreendeu muito positivamente. A Patrícia, o Vlad já tinham comentado muito sobre sua expertise e tudo mais. E, cara, obrigado pelo tempo mesmo e vamos ver se a gente consegue fluir outras coisitas mais aí. A disposição para trocar tem um estudo muito legal da neurociência que diz que não há outra maneira de aprender senão explanando aquilo que se pensa que sabe. Sim, é isso, cara. E é isso. Obrigado Obrigado, Antônio. mais uma Fica com vez. Deus. Um grande abraço. Sucesso para a Real. Já me sinto parte e torço muito pelo sucesso de vocês. Já faz parte, já tá junto. Obrigado, Brunão. Um abraço. Abraço, Tchau, cara. tchau. Até mais. Cara, não é aqui, mas a gente finalizou. Sim. Isso, as pessoas estão me vendo também?